embora. Bom, o desdobramento, meus caros Casagrande e Danilo, sobre essa história do sintético aí, da manifestação, foi a CBF. A CBF aguarda um estudo para dar panorama sobre essas lesões no gramado sintético. Reportagem do Igor Siqueira aqui no UOL. A gente vai colocar na tela aí para vocês verem, já está. E aí é o seguinte, a parte médica da discussão sobre o gramado sintético deve ter em breve um panorama mais preciso de acordo com a expectativa da CBF. É que vai sair o resultado de um levantamento feito ao longo do Brasileirão de 24, que deve sair em breve. A entidade recolheu dados junto aos clubes sobre a incidência de lesões ao longo do campeonato. Onde ocorreram, qual campo, em qual parte do corpo, se teve trauma, se foi muscular. É um levantamento inédito no Brasil, que quer compilar os dados para tentar gerar um raio-x sobre o que acontece na elite do futebol do país com relação ao gramado sintético. Espera-se que esse levantamento seja concluído nas próximas semanas, porém, dificilmente vai ficar pronto antes do Conselho Técnico da Série A. A CBF ainda não confirmou a data, mas tem expectativa que vai ser na semana que vem esse Conselho Técnico. Então, quer dizer, os caras vão se reunir lá sem ter esses dados em mãos. Casão, vou começar com você, que jogou. Você não deve ter jogado no sintético, porque naquela época não tinha isso, né? Ou tinha muito pouco. Então você jogou só em gramado natural, não sei se você jogou alguma pelada em sintético e tal. O ponto é, os jogadores não gostam de jogar no sintético. E aí o ponto que se levanta é, não, mas machuca mais, machuca menos e tal. Essa é uma outra discussão. Na manifestação dos jogadores de ontem não tinha questão sobre lesão. É simplesmente não gostamos de jogar aqui. Queremos jogar no gramado natural. E agora tem esse papo da CBF que vai fazer um levantamento aí sobre lesões. Se é melhor ou pior. E aí, claro, opinião de quem esteve lá. Você. Bom dia. Bom dia, Tirone. Bom dia, Danilo. Primeiro, eu joguei no sintético. Assim que eu parei de jogar, eu falei, agora eu vou me divertir e vou jogar society sintético. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito. No primeiro dia que eu entrei no sintético. Rapaz. Enfim, mas assim, isso aí só tô dando um fato que aconteceu. Raso, sabe o que é raso? É discutir o gramado sintético em cima de lesão. Isso é raso. Sabe? Isso é raso. Porque o time que tem a grama sintética, ele joga 38 jogos. Vamos supor que jogue todo mundo à sua casa. As 38 rodadas. O time da grama sintética, ele vai jogar 38 rodadas na grama sintética. Certo? E vai jogar 38 não. Ele vai jogar metade de 38 em grama sintética e metade em grama 19. Natural. 19. E o outro time da grama natural vai jogar só 4 vezes na grama sintética, né, da artificial. Porque tem 4 times, né? Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense está na Série B. Diminuiu um jogo dos outros times na grama sintética. Então a avaliação, a pesquisa tem que ser em cima dos jogadores que jogam em clubes que têm grama sintética. Porque é esses caras que você tem que saber quantos se machucaram e quantos não. Porque eles jogam direto na grama sintética. Os outros caras vão lá 3, 4 vezes no campeonato, jogam e depois é só grama. Então, só para ter um dado, para começar assim, bater, eu só estou falando de lesão, porque as pessoas estão se prendendo a esse fato. O Palmeiras teve Dudu e Bruno Rodrigues. Galopo, se não me engano, rompeu o ligamento do Palmeiras também. E o Ferrarese, se eu não me engano. Então, assim, o que eu tenho na cabeça são 4 caras que romperam o ligamento cruzado no mesmo campo. Se eu não me engano. Estou falando de cabeça. Não estou pesquisando. São 4. Na grama natural, obviamente vai ter o triplo. Porque os caras jogam mais em grama natural. Né? Lá na Europa, só se joga em grama natural. Os caras rompem ligamento cruzado. O Lisandro Martinez, do United, 2 semanas atrás, rompeu o ligamento cruzado, jogando no campeonato inglês. Né? Acontece também. Acontece nos 2 gramados, no artificial e no natural. O problema é a voz dos jogadores. Eles não se sentem bem jogando no gramado artificial. Eles se sentem inseguros jogando no gramado artificial. Quem vai jogar bola são eles. Não é cartola, não é jornalista, não é torcedor, não são os médicos, não são esses caras, são os jogadores. Né? Enquanto eles estavam jogando
já faz anos que jogam em grama sintética, em grama artificial, e não tinha uma mobilização forte, organizada, como começou agora, ninguém pode discutir, porque quem tem que reclamar são eles. Eles têm que falar se é legal ou se não é legal, se é bom, se não é bom, se é seguro, se não é seguro. É droga, quem fica ali em cima. Agora, os jogadores resolveram se manifestar a grama artificial de uma forma organizada. E aí eu sou a favor dos jogadores. Tem que dar ouvido aos jogadores, a quem joga. Porque eu escrevi um texto, hoje eu vi um monte de comentários. Isso é desculpa, é só pôr um outro tênis, é só pôr um outro tipo de chuteira. Gente que nunca subiu em cima de um gramado para jogar partidas oficiais. Porque não dá para comparar os caras que falam assim, todo final de semana eu jogo uma partida com meus amigos na grama artificial e nunca aconteceu nada. Cara, não é profissional. Você não depende dos joelhos. Se você rompeu o ligamento cruzado, você vai operar, depois de um mês você está fazendo o seu trabalho. O jogador, se rompeu o ligamento cruzado, ele não joga por um ano, ou mais, ou um pouquinho menos, e talvez não jogue mais. Então, tem que dar ouvido a o que os jogadores estão falando, a reclamação dos jogadores. E como você falou, Tironi, na reclamação deles não tem a questão da lesão. Tem a questão de não se sentir bem jogando em grama artificial e ponto. Na Europa, nas grandes ligas, é proibido. Na Champions não tem, na Liga Europa não tem, na Copa do Mundo não tem. Então tá todo mundo errado e só o Brasil tá certo. Cara, a estatística que tem que ser levada em consideração não são as lesões, são quantos campeonatos espalhados pelo mundo, principalmente os principais campeonatos, usam a grama artificial. É essa a estatística. Copa do Mundo, não. Champions, não. Liga Europa, não. As ligas europeias principais, não. Aqui no Brasil, sim. Cara, é isso. O Brasil, a seleção brasileira joga no Brasil nas eliminatórias da Copa, nunca jogou em gramado sintético. Nunca jogou em gramado. Exatamente. Nunca jogou em gramado artificial. Caramba. Agora, Danilo, então, esse é um ponto, né? Essa reclamação dos jogadores arquitetada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, como a coisa foi arquitetada, como que eles combinaram tudo e tal. Não fala em lesão, né? Fala que simplesmente eles não querem jogar no gramado sintético. Mas está colocado aí o debate. Eu só vou colocar na tela aí, Danilo, para passar a bola para você. Muita gente se manifestou, de clubes e tal, e tem a médica do Corinthians falando sobre o tema. Então a gente coloca uma tela aí com o que ela falou sobre o assunto. Cadê? Tá na tela? Tá na tela. A médica do Corinthians, a doutora Ana Carolina Corti. Ela fala, existe um estudo que eu gosto de falar, feito pela UEFA durante 18 anos, com clubes europeus, que aborda como diminuir o número de lesões no futebol. Uma das discussões foi que tipo de lesão se tem no gramado sintético e na grama natural. O que a gente sabe é que o número de lesões não muda muito entre o sintético e o natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. Já no gramado sintético, há a prevalência de lesões ligamentares, de joelho e de tornozelo. O que me chama a atenção é que, apesar do número de lesões ser parecido, as lesões em gramado sintético são mais graves, deixam o atleta afastado por um período maior do que em lesões musculares. Daí a palavra da médica do Corinthians, Danilo. Os clubes que têm gramados sintéticos reagiram e, por exemplo, particularmente o Palmeiras falou assim, a FIFA permite e não há estudos comprovando que... Botafogo falou a mesma coisa. Botafogo falou a mesma coisa, exatamente. E o Galo também falou a mesma coisa, o Galo que ainda não tem, mas terá gramado sintético na MRV Arena. Então o que acontece? Os clubes, eles focaram na questão das lesões. Não tem lesão a mais do que estudos comprovam que não há lesão a mais. E o Casagrande levantou outro ponto. Não é a questão da lesão, é a questão dos jogadores gostam ou não. E aí está lançado o debate, o Danilo. Pois é, bom dia a todo mundo de novo. Assim, o argumento do Casagrande é irrefutável, tá? Se os jogadores querem jogar num gramado sem ser sintético, para mim são eles que têm que ser respeitados. E aí você conversa com todos, se eles têm esse movimento e se eles são apoiados por isso, beleza, não tem que jogar no sintético mesmo, porque não precisa necessariamente de um argumento científico para você tirar o gramado sintético se os jogadores, que são os artistas, que são os protagonistas, não querem jogar no gramado sintético. Isso, para mim, não tem nenhuma discussão. Inclusive, você vai lembrar, Tironi, que no posse de bola na segunda-feira, eu clamei para que os jogadores falassem publicamente disso. Porque senão, a gente fica naquele off.
o São Paulo vai poupar jogadores porque vai jogar no sintético. E o Oscar e o Lucas não querem jogar. Fica na guerrinha de bastidor. E como eu falei na segunda-feira, todo Palmeiras e São Paulo é sempre um grande problema essa questão do sintético, e é muito diferente um problema do que quando é São Paulo e Botafogo, ou do que quando era São Paulo e Atlético Paranaense. Então, a partir do momento que você põe os jogadores para falar, muda o panorama. Os jogadores não querem jogar no sintético. Ótimo, achei incrível que eles tenham se manifestado e gostaria que os jogadores tivessem união para se manifestar sobre vários outros temas. O meu ponto aqui, e que o Palmeiras e que o Botafogo falaram, a questão da lesão, é por quê? Porque durante essa discussão, muita gente contamina a discussão só para poder reforçar um argumento a favor, falando que o sintético causa mais lesões. A médica do Corinthians, ela usou um estudo, e tem outros 10 estudos que falam que não, e tem outros 10 estudos que dizem que sim, e tem a prática do Palmeiras e do Botafogo sendo os dois times do ano passado que menos tiveram lesões no total. Então, e são, como disse o Casagrande, são os times que mais jogam no sintético. De novo, eu sei que os jogadores não usaram esse argumento da lesão. O que eu quero dizer é que na discussão, quando a gente discute aqui entre nós, quando os torcedores discutem, o argumento lesão, o argumento científico, não deve entrar na roda. Tem estudos da The Lancet falando que o sintético não causa, tem esse estudo de uma revista do Catar, que a UEFA usa como referência, que é o que a médica do Corinthians usou, dizendo que tem o tipo de lesão. Tem outros especialistas ortopedistas que dizem que ainda não é conclusivo. Tem vários outros estudos que mostram também que o gramado esburacado causa ainda mais lesão por conta do choque no tornozelo e no joelho. E a gente vai lembrar que em outros anos o Gabigol brigou com o Marcos Braz e reclamou do gramado do Maracanã, que o Thiago Silva reclamou do gramado do Maracanã, que a gente já viu vários jogadores, inclusive do São Paulo, reclamarem do gramado do Castelão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não temos como refutar o argumento dos jogadores. Se os jogadores não querem jogar no sintético, ponto, acabou. O que eu gostaria que a gente pudesse aproveitar o gancho dos jogadores para padronizar os gramados do futebol brasileiro. Porque se você só proibir o sintético, você vai transformar o estádio do Atlético Mineiro, que já no ano passado inteiro foi um lixo de gramado. O estádio do Palmeiras, antes de colocar o sintético, era horrível o gramado, todo mundo reclamava. E o estádio da Arena da Baixada, da Liga Arena agora, era a mesma coisa, e aí por questões diferentes, por teto que não deixa o sol bater, por falta de investimento no gramado de verdade bom, por excesso de jogos, por shows. Hoje, a gente vai ver o gramado do Morumbi, uma parte do gramado horrível, por conta dos shows. Então, o que eu defendo primeiro, o argumento dos jogadores é irrefutável. Segundo, vamos aproveitar esse movimento para colocar, a partir de 26, 27, 28, não sei o prazo, um padrão de grama para todo mundo. Porque ao tirar apenas o sintético, você vai fazer como aconteceu ontem com o Atlético Mineiro, que o Rony saiu reclamando do gramado. Vários gramados horríveis e que você não consegue praticar o futebol. Eu estive ontem, a convite, num debate da Band News, e quem estava no debate era o presidente da Soccer Grass, o CEO, que é a empresa que coloca a grama artificial no Allianz Parque. E ele fez um debate, ele fez um desafio que eu achei muito interessante. Ele, no dia 18 de março, a FIFA vem ao Brasil para fazer o teste no Allianz Parque. Porque o gramado sintético, por incrível que pareça, precisa fazer testes a cada 3 meses para passar nos padrões. Se a bola quica, se a bola rola, se a chuteira prende. E ele fez o desafio. Ele falou, eu pago para que todos esses laboratórios façam testes em todos os gramados naturais dos 20 times da Série A, para a gente ver em quais eles vão ser aprovados, inclusive para o perigo do atleta. E eu achei bem interessante, eu gostaria que a gente pudesse passar por esse nível de profissionalismo aqui no Brasil, viu, Tironi?